Ainda em Brasília, mas agora no Ministério da Fazenda, vamos falar sobre Fernando Haddad, que participou nesta quarta-feira da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a política econômica. Durante a audiência, o deputado Felipe Barros acusou o governo de maquiar dados relacionados às contas públicas e confundiu Haddad com o ex-ministro Paulo Guedes. Nós vamos conferir esse momento. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. Isso é fixação. Quem fez tudo apareceu aí. Respeite o ministro, deputado Felipe. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Eu tenho certeza absoluta disso. Fernando Haddad respondeu o parlamentar dizendo que ele estaria colocando na conta do atual governo o pagamento de precatórios herdados da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós também vamos conferir. Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir, tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Aí, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o deputado Felipe batendo boca, Felipe Barros. Ali, inicialmente uma confusão. Ô, Alangani, tem muita gente com saudade do Paulo Guedes? Ah, eu tenho. Piperno também. Piperno também? Então, Piperno também. Longe disso, pelo amor de Deus. Ali no coração dele, lá dentro. Ministro caloteiro mesmo. Agora, o Paulo Guedes, ele fez um trabalho primoroso à frente do Ministério da Economia, porque ele pegou a pandemia e conseguiu, de alguma maneira, controlar as contas públicas. É verdade, houve, de fato, o calote dos precatórios, isso ajudou o governo a fechar com o superávit primário. No entanto, parece que se tirasse o precatório de 2023 e agora de 2024, o governo estaria com a saúde fiscal, esse é o discurso, com a saúde fiscal em dia. Balela, só que não. Saiu um gráfico aí que circulou, né, o acumulado de 12 meses do déficit nominal, que é o que interessa, porque no final das contas, você faz a conta ali de resultado primário excluindo os juros, mas no final do dia você tem que pagar os juros. Resultado primário é só uma forma de você olhar a sustentabilidade da dívida pública, né? E aí, o déficit nominal do governo já está no mesmo nível do que o governo gastou na pandemia, sem ter tido uma pandemia. Então, vamos tirar 100 bi? A gente tira 100 bi de precatório da conta, não tem problema. A gente está falando de quase 800 bilhões de reais. Só para a audiência ter uma ideia, 800 bilhões de reais é mais ou menos o que foi gasto na pandemia. 800 bilhões de reais é da ordem de uma reforma da Previdência, num único ano, mesmo excluindo as despesas com precatório. E, portanto, do ponto de vista fiscal, ai que saudade do Paulo Guedes, Fábio Piperno. Faz sentido, Piperno? Tá. Se fosse 1º de abril, faria, né? Mas, assim, é evidente que... veja, é fácil o outro se, enfim, vangloriar. Eu dei superávit no último ano e o meu déficit foi menor. Não, você deixou 93 bilhões aí de, enfim, de precatórios, mas Piperno, mesmo tirando da conta esses 93 bi, o déficit é astronômico. Não. Agora, tô falando de agora. Tudo bem, você teria algum déficit o ano passado, é verdade, mas o déficit seria drasticamente reduzido, até porque não foi só essa conta de precatórios, não. Tem outras coisas que foram deixadas aí. Então, mas enfim, o fato é que o déficit nominal, eu falei que outro dia, hoje o Brasil tem um déficit nominal de 9%. Há muitas despesas que elas ficaram maiores. Por exemplo, no período Paulo Guedes, e uma das coisas que, inclusive, o então candidato Lula usou na campanha era a promessa de diminuir a fila do INSS, né? A fila lá de benefício e tal. Pessoas que queriam lá os benefícios e tal. Então, essa fila chegou a quase 1,5 milhão de pessoas. Essa fila foi, felizmente, reduzida. Ela não foi zerada, longe disso, mas ela foi radicalmente reduzida. Muito bem. O que significa você
diminuir essa fila e, quem sabe, zerar. Significa que mais pessoas passam a receber os benefícios aos quais elas tinham direito. Então, mais benefícios pagos também significa uma conta maior. Então, isso deveria já ter sido pago lá em 2022, em 2021, e não foi empurrado com a barriga. Agora, é óbvio também que, independentemente de quem pagou os 90 e poucos bilhões ou quem zerou a fila, o déficit existe. Né? Se o Lula empurrar, enfim, começar a dar calote também, é o próximo que vai ter que pagar, porque a conta existe, independentemente de quem pague. E o problema é esse: como é que nós vamos reduzir essa conta? Ô, Fábio Piperno, olhando bem para você, eu acho que é mais fácil confundir você com o Jair Bolsonaro do que o Haddad com o Paulo Guedes, né? Assim, fisicamente, pelo menos. Assim. Parece corta o cabelo. Parece? Não é assim. É claro. Mas você tá melhor, ô Piperno, tá? Eu vou... Andou de pneu cheio. Eu gosto muito de você. É, isso. Eu vou levar a sua ironia na boa, mas nunca vamos esquecer que esse deputado aí, o Felipe Barros, é um daqueles que estavam na célebre sessão de 30 de novembro de 2022, que eu cito sempre aqui, e uma das coisas que ele fez foi pedir ao então presidente Bolsonaro que usasse o artigo 142 e, enfim, era o caminho para decretar uma intervenção. Enquanto falava o Fábio Piperno, o Gustavo Segré e o Felipe Dávila estavam aqui se manifestando fisicamente, gesticulando. Vamos ouvi-los, começando com o Dávila. Bom, dois problemas. A pandemia foi algo que ninguém controlou. Aconteceu a pandemia no mundo e isso teve um enorme impacto fiscal em todos os governos. Mas o governo Bolsonaro saiu bem da pandemia. O problema do governo Bolsonaro foi no seu fim de governo que entregou parte desse populismo. Passou a PEC kamikaze, passou exatamente a PEC que dá o calote nos precatórios e tal. Mas o que acontece? O pior veio depois da eleição de Lula. Por quê? Primeira coisa, a PEC da transição foi um desastre total. Foi uma licença para gastar aquilo que não tem no cofre do governo. Ou seja, é para aumentar o endividamento público. O segundo ponto foi a quebra do pacto do teto fiscal. Substituído por quê? Por nada. Por uma regra etérea que não vai ser cumprida, que já não está sendo cumprida. E o pior, não é o tamanho desse déficit nominal, que o Alan Gani bem trouxe aqui, que preocupa. O pior é a trajetória dessa dívida só crescendo. E crescendo por atitudes populistas desse governo. Como foi a história de indexação de gasto da saúde e da educação, sem ter de onde tirar isso? Como foi a questão do aumento da previdência, dos benefícios previdenciários vinculados ao salário mínimo? Só essas contas já fazem com que o Brasil vai explodir a dívida pública à frente. E não tem isso. Isso é unanimidade entre todos os economistas. Eu não conheço um economista sério que diz que isso não é mais problema. É problema para todo mundo. E, gente, isso já está afetando a taxa de juros no Brasil. O juro que vinha caindo, agora puxou o freio de mão, não pode mais cair a taxa de juros. Por quê? Porque a dívida pública vem crescendo de forma gigantesca e o déficit pior ainda. Então, o que está acontecendo hoje? Vou dar só um exemplo. Só a dívida, essa dívida previdenciária com assistência, já cresce, já tem 1% do PIB. Significa que para hoje, a gente equilibrar as contas, a gente precisa crescer 2. É 1 para ter outro 1 de superávit. E se não tivesse tido essas medidas populistas, o Brasil poderia estar a caminho de um eventual equilíbrio das contas públicas em 25 e 26. Então, veja só que o populismo econômico custou ao Brasil uma outra pandemia sem ter pandemia. Gustavo Segré. Eu sei que o governo, os simpatizantes do governo, inclui o Piperno, gostam de definições que não aplicam na questão acadêmica. E vou cutucar a Piperno porque formalmente dar calote é não pagar. Não pagar. Isso é dar calote. Dar calote, como o ministro Haddad indicava no Fernando Collor de Mello, foi pegar todo o dinheiro do povo e desapareceu, sumiu. Quando um posterga uma dívida e outro paga, e lamento muito, vai no bolo, pega tudo de bom e pega tudo de ruim. Não estou justificando, eu acho errado não ter pago. Tinha prazo, né? Então, não justifico. Não pagou mas no prazo. Calote é não paguei. Isso é dar calote.
Postergar não é dar calote. Mas mesmo assim, eu gostaria, 2 segundos, de explicar a importância desse déficit nominal, o não ter o déficit nominal, o crescimento do déficit nominal. Imagine você que está nos assistindo, tem um salário, 1.000, e você gasta 1.200. Isso é um déficit fiscal, primário, correspondente ao equivalente para as contas públicas. Mas quando isso pior, você já se endividou no passado. Então, além desses 200 que você todo mês deve porque gasta mais, você tem que pagar juros de dívidas anteriores que você tomou porque em algum momento você já teve déficit. E essa situação de um déficit nominal tão alto obriga a repensar que em algum momento o mercado pode imaginar que o país pode sim estar no risco de dar calote. Aí sim. Que é o que aconteceu com a Argentina. Quando você não consegue alavancar, em algum momento você, hoje, os títulos da dívida brasileira estão sempre sendo rolados. Ninguém paga e diminuiu a dívida. Não, é dívida atrás de dívida, dívida que venceu hoje, emite um novo título, postergo a dívida para mais na frente, mas sempre criando uma dívida maior. Quando eu crio uma dívida maior, em algum momento alguém pode ser o risco de não pagar, o risco do calote, aí está sendo muito elevado. E esse é o risco. E por isso, os indicadores futuros, porque a economia é perspectiva futura, sempre melhora se é melhor, piora se é pior a perspectiva. Pode colocar no risco, como agora colocou, o superávit fiscal, que não deve aparecer até 2028, e olha lá, porque o governo não dá nenhum sinal de que está melhorando. E por último, o que mencionava a Dávila, a taxa de juros parou de ter uma perspectiva de queda em função do que gasta o governo a mais. E ainda não estamos incluindo os gastos de Rio Grande do Sul. Cuidado com isso. Agora são 16 horas e 29 minutos. Por aqui, arremata Fábio Piperno. O Wallace queria falar alguma coisa, não? Não, só ia falar o seguinte, Piperno. O que teve de economista que acabou fazendo L, gestor badalado, os economistas lá do Plano Real e tal, e que fizeram L, o que tem de Madalena arrependida não é brincadeira. A Faria Lima lá chorando, tudo espantado. Nossa, um problema fiscal, a gente não imaginava isso. De uma coisa, o governo, o PT, não pode ser acusado, que cometeu estelionato eleitoral, porque não havia nenhum sinal que eles agiriam com responsabilidade fiscal. Em nenhum momento na campanha eles falaram isso. O pessoal comprou essa ideia por ingenuidade política, e agora está todo mundo, meu Deus, que situação fiscal. Você está acompanhando. Bom, e ainda bem que está o Fernando Haddad ministro. Se não estivesse Fernando Haddad, meu Deus do céu. Eu fico sensibilizado realmente com a dor dos Faria Limes, da turma do consenso do Itaim. Emociona, né, Piperno? Emociono muito. Porque, não, e nesse ponto eu critico eles igual você, os do L. Certo. Entre os que fazem L, fizeram, e os que não fizeram também, praticamente todos eles são unânimes em apontar problemas fiscais e a questão, segundo eles, do emprego resiliente. Eles acham que o Brasil, como disse outro dia o presidente do Banco Central, que nós discutimos aqui, o presidente do Banco Central estava muito preocupado com o quadro de quase pleno emprego e aumento da massa salarial. Toda essa turma diz estar preocupada com isso. Falta muito para isso. Não, mas é claro, aí eu concordo com você. Então, como é que essa turma que dá esses vereditos tão definitivos assim tem credibilidade se eles estão falando em quadro de quase pleno emprego? Que o problema agora passa a ser o aumento da massa salarial, que o problema é a taxa de desemprego em queda. Eles veem isso como um grande problema para o país. É só ler qualquer um deles. Todos eles, até o Armínio Fraga outro dia falou isso. Ô Piperno, tudo bem, foi um deslize mal feito, não devia ter falado isso. Mas não é só Agora, você gosta de pegar nessa história do emprego, quando o presidente do Banco Central deu as melhores explicações para o mercado por que o Brasil está numa cilada. Ele diz o seguinte, e como é que os investidores olham o Brasil? Se o Brasil está com uma dívida alta, qual é o jeito para diminuir essa dívida? É crescimento econômico, sinais que a economia está crescendo, e isso mostra potencial de que o Brasil um dia vai honrar essa dívida. A economia não está crescendo e nem dá sinal que vai crescer de maneira sustentável. Então, essa alternativa está fora. A segunda alternativa é aumentar a eficiência do gasto. Não tem nenhum sinal de que a gente está
aumentando a eficiência do gasto. Então, se a gente não está aumentando a eficiência do gasto, se a economia não tem como crescer, como é que nós vamos diminuir a taxa de juros? Como é que nós vamos se tornar um país confiável? Quando a dívida começa a crescer de maneira exponencial e o governo não faz a terceira parte da lição de casa que ele fala. Bom, se você tem... você pode aumentar imposto. Não pode aumentar imposto no Brasil porque a gente atingiu um nível de taxação muito alto no país. Então você não pode aumentar imposto. Você não melhora a eficiência do gasto público. Como é que nós vamos fazer para crescer? Bom, então, são assim. Mas quando você olha assim, o que está na mão do país para resolver os problemas é isso. Ou a economia cresce, ou você corta gasto público e aumenta aí a eficiência do gasto, tá certo? Ou senão você tem que ter crescimento econômico. Você não tem nada disso. Como é que vai fazer? Patinando nesse crescimento baixo, com a explosão do gasto público, com a dívida crescente, como é que resolve? São 16 horas e 34 minutos, a gente recebe você que chega do intervalo da rádio, continuando nesses debates de economia. Nós temos 30 segundos para cada, Fábio Piperno e depois Alan Gani. Com todo o respeito, Dávila, olha só a contradição, né? A economia não cresce. Muito bem, quando a economia começa a crescer, toda a Faria Lima, vamos deixar então Roberto Campos Neto de lado. Todos esses grandes economistas que dão entrevistas em jornais toda hora, eles apontam exatamente como um dos problemas de curto prazo o fato de que eles acham que a economia está crescendo mais do que o país pode. Não, o grande problema que esses economistas estão apontando, muitos deles que fizeram L, foram apoiadores do Lula, todo mundo sabe quem são, gestores badalados de fundos, economistas do Real, ex-presidente do Banco Central, a turma toda aí que fez o L, agora está morrendo de medo porque eles apontam que o grande problema do Brasil é o problema fiscal, isso eles são unânimes em dizer.